Olá, começa agora mais uma edição do programa Ateliê de Negócios. Seja muito bem-vindo! No programa de hoje, nós vamos conhecer a história da Caroline Gonçalves, uma trabalhadora CLT que decidiu ser empreendedora. E quem acompanha o programa com a gente é o Cícero Yamazaki, consultor de negócios. Caroline seguia sua carreira administrativa de boa, até que um dia percebeu que poderia ajudar uma colega a montar um enxoval de casamento. A mãe de Caroline atuava como costureira e tinha estrutura para fazer roupões e hobbies. A colega de Carol resolveu então contratá-la para o serviço e, assim, nasceu o Ateliê Leve Sonho. Vamos conhecer essa história? Na tela! Meu nome é Caroline Gonçalves, eu tenho 26 anos, atualmente eu sou administradora, sou formada em administração de empresas e sou empreendedora aqui na Leve Sonho. Então, não foi nada planejado, eu não tinha sonho de empreender ou nada do tipo, foi bem natural assim. Minha mãe é costureira e meu pai é fotógrafo. Em 2017 surgiu a oportunidade, uma amiga minha ia casar e ela comentou sobre a dificuldade de encontrar os hobbies de cetim no mercado. E como minha mãe era costureira, ela me deu a ideia. Aí eu falei, por que não? E aí pensei em tentar empreender. A Leve Sonho é uma empresa de produtos personalizados, hoje com foco principalmente em casamento, noivas, eventos, debutantes. A gente produz hobbies de cetim, microsoft, tecido, malha, para eventos personalizados. Então aqueles hobbies que as noivas usam no making-off para fazer dia da noiva, é a gente que faz. Ao longo da trajetória a gente começou a fazer também camiseta, uniforme, moletom. Hoje a gente está voltando a focar de novo em só noivas, né? Mas a Leve Sonho é uma empresa de produtos personalizados, de confecção. O primeiro produto foi assim, uma amiga minha ia casar em setembro de 2017, aí ela estava procurando os hobbies de cetim para fazer o dia da noiva dela. Aí ela falou que era muito difícil de achar, ou só achava em São Paulo, ou não achava, ou achava muito caro. E aí ela comentou comigo na época eu só fui convidada do casamento, ajudei ela como assessoria ali e fiquei com essa ideia na cabeça. Eu tava trabalhando de CLT na época, né, não tava muito satisfeita com a minha vida, assim, não tava me sentindo muito realizada. Uma estagiária do meu trabalho, a prima dela ia casar, e aí eu tava com essa ideia na cabeça e perguntei se ela tinha os hobbies de cetim pro casamento. Ela falou que não e eu falei que eu já fazia, sendo que eu nem tinha feito nenhum ainda, eu só tinha comentado com a minha mãe. E aí ela falou, então ela vai querer, vende 15 logo de cara pra ela, e cheguei na minha mãe e falei, mãe, aprende a fazer aí que eu vendi 15. E aí foi assim que começou, foi o primeiro produto, tanto que é o que a gente faz até hoje. Atualmente a gente faz os hobbies de cetim, a gente também faz em viscolinho, crepe, microsoft, mas a gente também tem camiseta, polo, moletom, a gente faz caneca, garrafa, toda essa gama também de comunicação visual a gente consegue fazer para a empresa dependendo dos produtos. Mas o nosso foco mesmo é o hobby, tem essa parte do vestuário, mas a gente faz tudo isso daí. A Leve Sonho hoje, acho que é o propósito da minha vida, assim. Eu não tinha o sonho de empreender, mas eu me encontrei muito nisso. Eu sou bem dinâmica, eu gosto de fazer as coisas, tipo, multitarefa, então eu gosto dessa correria que é empreender. Um dia você tá tendo que atender um cliente, no outro dia você tá tendo que resolver um problema contábil, outro dia pensando em estratégia de venda. Então, assim, eu me encontrei e a Leve Sonho é o motivo da minha vida, assim. Olha, eu acredito que em termos de profissionalismo não muito, porque eu sempre fui muito dedicada, eu sempre trabalho, em todos os lugares que eu trabalhava como se a empresa fosse minha. E eu acho que isso melhorou no sentido porque eu acabava depositando um esforço muito grande na empresa de outras pessoas e hoje a empresa de fato é minha, então vale mais a pena. Flexibilidade, né, faço o meu horário e tudo. Bem mais responsabilidade, mas eu gosto disso. Então acho que o que mudou basicamente foi o fato de eu me sentir mais realizada com o que eu faço. O meu interesse em costura veio pela minha mãe ser costureira. Então minha mãe, minha avó, minhas tias, tudo são costureiras, eu cresci nesse meio. E casamento, meu pai é fotógrafo, então ele sempre fez eventos de casamento, debutantes, e eu trabalhei por muito tempo em buffet infantil também. Então a minha vida foi resumida em costura e eventos, então fez todo sentido. O meu primeiro pedido foi da noiva Thalita, ela era prima de uma estagiária que trabalhava comigo no escritório de advogados. Eu não tinha feito ainda nenhum, eu tava com a ideia dos hobbies por uma amiga. E aí eu tava com essa ideia aí na cabeça, ouvi que a prima dela ia casar, que é a Thalita no caso, e perguntei se ela já tinha os hobbies para fazer o making off. Minha mãe sabia desse hobby, eu já tinha falado da ideia, ela falou, vamos fazer, mas ficou por ali. Consegui já vender 15 hobbies pra Thalita, só falando que eu já fazia, tudo, sem foto nem nada, e aí essa foi a primeira encomenda que a gente fez.
como eu não tinha conhecimento prático em costura, eu tenho muita noção de desmanchar e tudo mais, porque eu cresci com isso. Mas eu confiei 100% na minha mãe, porque minha mãe é uma costureira excelente. E aí eu cheguei nela e falei, mãe, vendi, vamos ter que fazer. Aí a gente foi no Brás comprar modelagem e fomos na fé e na coragem mesmo. E aí eu coloquei na minha cabeça que se a gente não conseguisse fazer, eu teria a responsabilidade de achar um fornecedor, comprar e só vender pra ela, mesmo que eu perdesse dinheiro. Eu me arrisquei ali. Mas foi bem legal, deu tudo certo. Minha mãe é uma costureira ótima, ela surtou no começo assim, mas foi tudo bem. A gente comprou a modelagem, comprou os tecidos e eu falo que a empresa começou sem investimento nenhum, né? Porque a primeira encomenda já foi uma venda, assim, né? A partir da primeira encomenda, eu vi que tinha uma oportunidade de negócio e aí eu abri uma conta no Instagram. Isso lá em 2017. O Instagram era outro mundo, né? Era muito mais fácil. E aí eu comecei a postar e eu vendia exclusivamente pelo Instagram e pelo WhatsApp. Então eu fazia as postagens, tirei muitas fotos dessa encomenda da Thalita. Por coincidência, ela foi fotografada por um colega do meu pai de trabalho, que ela era aqui do ABC mesmo, né? Então eu peguei todas essas fotos e fazia marketing no Instagram. E aí nisso eu vi que tinha oportunidade, peguei alguns modelos de hobbies e aí fizemos alguns pilotos para deixar de estoque. E aí foi pelo Instagram mesmo, foi internet, totalmente digital. Olha, o que eu aprendi até agora, empreendendo, é a questão do que nem eu falei, da disciplina, de gostar de trabalhar, eu sempre tive muito inato em mim. O que eu não tinha noção nenhuma, que eu gostava de ser organizada, mas eu não tinha noção de administração, de gestão de tempo, de estratégia, de ferramenta, contabilidade, então não sabia nada. E hoje eu vivo para isso, minha vida é resumida em conta, em planilha, em estratégia, em pensar, em marketing. Marketing principalmente, é uma coisa que eu não tinha assim noção. Eu sou muito comunicativa de natureza, mas hoje eu vejo que isso é uma área, né, da administração. Então, eu aprendi muito nessa parte. Eu acho que a estratégia foi uma coisa que mudou muito na minha vida. Olha, eu daria dica pra mim lá atrás pra não se deslumbrar com tanto dinheiro assim, né? Fazer a gestão financeira um pouco melhor. Talvez não teria saído do meu emprego de imediato, porque eu abri a empresa em 2017, fiz a primeira encomenda, achei super legal e já pedi as contas e falei, vou empreender. Acho que hoje eu seguraria um pouco mais, faria uma reserva de emergência mais sólida e teria entrado na faculdade um pouco antes. Eu entrei na faculdade um ano depois, né, que estava empreendendo. Eu comecei em setembro, aí assim, em fevereiro já estava indo bem as coisas, eu comprei minha primeira máquina de bordar, já fui, assim, na loucura, parcelei. É um pouco necessário nessa parte do empreendedorismo ser arriscado. E aí depois desse um ano que eu consegui pagar a máquina, eu vi que tinha condição, entrei na faculdade de administração. Eu acho que eu procuraria conteúdo de administração, teoria mais rápido, para ter esse embasamento para fazer as estratégias com mais noção, assim. Então, hoje para a divulgação do meu negócio é estritamente digital, né? Eu comecei com o Instagram em 2017, eu uso ele até hoje. Tento um pouco usar mais outras redes sociais, TikTok. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade. Eu gosto bastante do Instagram, então eu acabo usando mais ele, mas eu tento estar um pouco presente no TikTok. Estamos com alguns projetos para ir para o YouTube também. Então, hoje eu vejo assim, o digital é tudo. Se você não está digital, você está perdendo dinheiro. O meu negócio é estritamente digital, não tenho ponto físico, só tenho um endereço de retirada, não tenho uma loja, né? Mas eu vejo como, assim, um facilitador de vendas e impulsionador. Eu acho que ele é tudo mesmo. O WhatsApp, ele também é usado como ferramenta de venda hoje, né? Então, das redes sociais a gente usa Instagram, TikTok, Facebook, página para divulgar, e o WhatsApp como ferramenta de venda, né? A gente ainda preza muito pelo atendimento humanizado, porque como casamento, a noiva é muito segura, às vezes ela tem questões, quer tirar detalhe, o nosso produto é personalizado também, às vezes ela quer colocar o nome dela, a data do casamento. Então, eu acho que faz sentido manter o WhatsApp ainda para esse atendimento. A gente também tem o site, dá para comprar direto lá, mas o WhatsApp é bem necessário ainda. Eu aprendi a fazer os produtos na raça mesmo, né? Bem na cara e na coragem. Como podem perceber, eu já falei que a primeira encomenda eu nem tinha feito um produto e já vendi. Eu sempre tive esse negócio de responsabilidade, então se eu prometo pra pessoa, eu vou fazer. Mas igual, eu não tinha noção nenhuma de bordado, pastei, chorei muito já com isso, passei bastante nervoso. Vi muito vídeo no YouTube, pedi muita dica pra quem me vendeu a máquina, pra quem me vendeu os programas. E aprendendo, na raça, errando e aprendendo. Dando murro em ponta de faca, sofrendo, fazendo as coisas erradas e melhorando. Eu acho que da parte manual que eu senti mais dificuldade
foi dos bordados mesmo, porque eles têm muita variável de tecido, variável de ponto e tudo mais. Só que eu não sou do tipo de pessoa que fica reclamando muito. Eu tenho essa personalidade de assim, tem um problema, qual a solução? Então, de tudo, com certeza, o bordado sempre foi o maior desafio, mas falar também que aprender a fazer a contabilidade ou a nota fiscal, ou fazer um script de venda bem feito, também foram bem desafiadores. O nosso gerenciamento de produtos, ele sempre foi feito sob demanda, né? Como ele começou de uma ideia e já começou com uma encomenda feita, eu nunca pensei em fazer estoque de tecido. Hoje a gente também está ativo, eu esqueci de comentar disso nas redes sociais, a gente também está ativo na Shopee. Então, a gente tem algumas cores, alguns rolos de tecido, porque a gente fabrica o produto do zero, né? A gente não compra ele pronto e só personaliza. A gente compra o tecido, manda costurar, cortar, costurar, depois a gente personaliza e manda. Então, algumas cores a gente tem rolo de tecido já em estoque, mas a gente trabalha mesmo sob demanda, até por uma questão do slow fashion, de poluição, de não ficar gerando muita matéria-prima parada, e por uma questão gerencial de dinheiro mesmo, assim. Desde o início eu trabalho sob demanda, porque sempre foi muita correria. Então, assim, eu comecei com os hobbies, vendi os primeiros. Como é muita opção de cor, não fazia sentido pra eu fazer estoque. Então, sempre trabalhei assim. A noiva vinha, falava a cor que ela queria, eu ia atrás exatamente da cor que ela queria, fazia o produto e mandava. Depois, quando começou a fazer a parte de uniforme, moletom, mesma coisa. Eu sempre trabalhei sob demanda, pra mim sempre fez muito sentido, até pra não ter que fazer um investimento muito alto. Como eu não tinha essa noção gerencial da faculdade que veio agora, eu não parava para fazer essas análises de qual produto era interessante fazer um estoque ou não. Hoje é uma coisa já que a gente tem aqui dentro. Por isso, da Shopee, a gente tem cores coringas que a gente já tem em estoque. Pela questão gerencial, aproveitar dinheiro, né, desconto e tudo mais. Mas sempre é sob demanda. Até o momento, a gente ainda não achou um produto que a gente investe forte nele, assim, uma cor específica, porque são muitas variáveis. A minha rotina é o que eu falo sempre, né? Empreendedor trabalha todo santo dia. Mas graças a Deus, com essa noção da gestão e tudo mais, hoje eu consigo ter uma rotina de segunda a sexta-feira. Né? A gente trabalha aqui das 10 às 6, horário comercial, para responder o WhatsApp, dar suporte para os clientes, mas a gente fica aqui durante a semana, às vezes até umas 8, 10 horas, depende da semana. Se entra alguma demanda de última hora com urgência, a gente fica. A gente preza em não trabalhar em feriados, final de semana, por questões de saúde mesmo, a gente sabe o quanto é importante descansar. Mas dependendo do ano, final de ano, ou às vezes algum feriado prolongado, a gente acaba trabalhando todo dia, né? Empreendedor não tem descanso. As minhas tarefas aqui é um pouco de tudo, né? Hoje eu coordeno a produção, eu não fico mais na produção sozinha, eu tenho a Annelise, que ela é minha funcionária, ela vem 3 vezes na semana me ajudar como se fosse uma estagiária. Ela fica responsável pelos bordados, então nos dias que ela vem eu ajudo ela na produção, coordeno ela, vejo se tá tudo certo. Parte administrativa, eu cuido da parte financeira, então nota fiscal, atendimento do WhatsApp e tudo mais. O que eu não faço mais hoje, que é meu sócio que fica responsável, é a questão dos pedidos, pedido de compra, ir na produção com as costureiras, acompanhar o que está sendo feito. Eu fico responsável pela produção interna, que são as personalizações, ver se chegou o produto que a gente precisa e ficar responsável pelas personalizações. Também crio as artes, faz de tudo um pouco. A cadeia produtiva da Levisonha é basicamente assim, a gente começa fazendo o atendimento no WhatsApp, né? Chega o cliente no WhatsApp, tirando as dúvidas, aí a venda efetivada. A gente separa, né, a gente vai esse pedido para o Vinícius, então ele separa as cores que vão precisar, os aviamentos, tudo certinho. Ele gera o pedido de compra, a gente vai, compra o material respectivo dessa encomenda e manda para a produção. Lá a nossa costureira ela vai cortar os hobbies no tamanho correto, vai fazer, depois de pronto vem pra gente. Aí nessa parte da personalização que a noiva já me falou no dia do atendimento, mas é a parte que eu crio os bordados. Então eu crio os bordados, mando para as clientes aprovarem. Elas aprovando, vem para cá para produção para a Annelise. Eu passo para a Annelise quais são os bordados, a cor da linha, tudo certinho. A Annelise personaliza. Depois ela passa a cata hobby, confere a costura, vê se está tudo certo. Aí a gente embala, coloca os cartões de agradecimento, os mimos e aí despacha para os correios. O tempo de confecção dos nossos produtos são de 20 dias úteis, mas o frete aí depende da distância da pessoa. Mas a gente sabe que às vezes as noivas são muito atarefadas e acabam esquecendo de organizar, às vezes tem um prazo um pouco menor. A gente tem a opção também delas optarem por uma taxa de urgência e fazer às vezes em antes.
Mas a gente sempre analisa, vê se é possível, vê como está a nossa produção, mas o padrão são 20 dias úteis mesmo, mais o frete do transporte. Lidar com a ansiedade das noivas, a gente acaba pegando a sabedoria com um tempo, né? Como eu trabalhei sempre com eventos, eu trabalhei em buffet infantil por 10 anos, assim, desde os meus 14 anos. Então, o pessoal é muito ansioso, meu pai trabalha com noiva também. Eu entendo, eu não... É uma coisa assim, eu coloco como prioridade ser uma facilitadora no dia dela. Eu sei que eu tô lidando com o dia mais especial da vida dela, é o dia que ela mais tá gastando dinheiro na vida dela. E ela quer que saia tudo perfeito, porque é um dia de princesa. Então, a minha preocupação sempre eu vejo se a data do casamento dela, eu vejo se de fato a gente vai conseguir atender ela a tempo. E minha responsabilidade é fazer exatamente o que ela me pediu. Tanto que aqui a gente tem, assim, uma taxa do quê? 0,2 de atraso. A gente nunca atrasa encomenda, a gente recusa encomenda que a gente vê que a gente não vai conseguir honrar, porque... Eu acho que isso que gera ansiedade, ser um mau fornecedor, né? E vou tranquilizando, eu tenho uma conversa muito humana com elas. Então, se às vezes elas estão preocupadas, eu mando o nosso Instagram, eu apareço, eu mostro o nosso rosto, né? Pra elas verem que a gente, de fato, pode ser digno da confiança dela pra esse dia. Gerenciamento digital, a divulgação que a gente faz, vai muito no feeling, né? Como era só eu, a empresa, até um ano atrás, porque sempre fui eu e minha mãe, e eu pra fazer tudo, as vendas, marketing, tudo. Eu faço mesmo meio que um dia a dia nosso, então eu me preocupo em filmar os stories do que a gente tá fazendo no dia, eu converso bastante, às vezes eu posso até colocar coisa meio irrelevante, mas eu queria uma conexão com o pessoal. Ainda não acertei certinho uma receita do que tem que postar em cada dia, mas eu me preocupo nisso, sabe? Em fazer uma conexão mais humana e mostrar os bastidores. E eu vejo até hoje que é isso que dá mais resultado, assim. Então a gente procura postar todos os dias, mas se não posta tá tudo bem. A gente fez um tempo atrás uma série também de Reels, tudo, mas é isso que eu procuro fazer, mostrar o produto, falar bastante com as noivas, que eu acho que é o que gera um pouco mais de identificação, né? Data que as noivas procuram muito, eu acredito que seja Black Friday, pela questão do desconto. Mês das noivas, eu percebo que elas correm um pouco, porque o pessoal do casamento, do ramo de casamento é meio sacana, parece que chega os meses das noivas, eles aumentam tudo. Eu percebo também que no final do ano elas procuram mais, porque o pessoal tende a casar bastante de outubro até fevereiro. Então são as datas que o pessoal procura bastante, assim. No próximo bloco, nós vamos continuar imersos no ateliê Leve Sonho da Caroline Gonçalves. Vamos saber, por exemplo, quais são os tipos de tecidos que ela mais usa na confecção de seus produtos. Não sai daí, voltamos daqui a pouquinho. E já estamos de volta. O ateliê de negócios de hoje está destacando o Leve Sonho, o negócio da Caroline Gonçalves. Ela usou a estrutura da mãe, que é costureira, para criar uma confecção especializada em roupões e hobbies. E quem está acompanhando esta história com a gente é o Cícero Yamazaki, consultor de negócios. No bloco anterior, Caroline nos contou como surgiu o negócio e como foram os primeiros desafios de empreender. Agora, ela fala como estruturou o ateliê, como lida, por exemplo, com os fornecedores. Vamos ver. Da parte técnica do nosso estoque, a gente trabalha com cetim, né? Basicamente tecidos, a gente trabalha com bastante aviamento, que é guipir, renda de tule, renda mais chique. A gente trabalha com linha, né? Linha de bordar, linha de costura, agulha. Tecido a gente também trabalha bastante com malha, malha PV, malha PA, os moletons que eu falei. Dos hobbies também tem viscolinho, crepe amanda, piquê, temos Microsoft, atualhado, é bastante opção, assim.
Os nossos fornecedores são lojistas do Brás, né? Tem alguns tecidos que, como a gente compra em maior quantidade, a gente compra direto de fábrica, mas é basicamente fornecedor de tecido do Brás. A nossa negociação com os fornecedores, como que a gente fez? A gente fez uma pesquisa de mercado, então a gente analisou de 5 a 6 fornecedores o mesmo produto para a gente ter uma média de valores, né? A gente sempre procura comprar no mesmo que tem um valor mais competitivo, mas já se precifica pensando na média entre todos, porque se não tem às vezes algum artigo em específico, alguma cor, a gente tem as outras opções. Quando a gente vende bastante da mesma cor, a gente faz uma negociação melhor, mas a gente já pensa a nossa precificação em cima dessa cadeia produtiva sob demanda, né? Então eu não me preocupo tanto nessa questão de comprar picado. A única coisa que a gente se preocupa mais em otimizar o nosso tempo é idas até eles para comprar, porque cor é um problema, então às vezes não bate o mesmo tom, às vezes a mesma bobina de cor não sai igual, às vezes é do mesmo fabricante, mas dá alguma diferença de tonalidade. Então são esses os cuidados técnicos que a gente tem que ter sempre, ir sempre com uma amostra de tecido, ver se está o mais próximo, mas a questão do preço a gente já faz a precificação considerando essa sob demanda mesmo, para a gente não ter prejuízo e também para não passar um preço errado para ninguém. O pedido mais desafiador que eu recebi até hoje, eu acho que são os para clientes importantes e em curto prazo. A gente teve a oportunidade esse ano de fazer 60 camisas sociais, né, bordadas para a GWM. Eles estavam vindo para o Brasil, iam assinar o acordo lá com Alckmin e tudo, e a gente teve que fazer, e foi coisa assim de 3 dias, foi loucura. A gente também fez roupão de Microsoft para uma empresa grande de marketing que ia presentear uns funcionários de uma farmacêutica. E recentemente a gente fez também os de Microsoft, foram 30 roupões num prazo curto também para a Caixa Econômica. Era a Caixa Consórcio, né? Então eu acho que são esses. A gente já teve também o prazer de fazer encomenda para o MASP, para o Museu Judaico. Eu acho que esses nomes grandes dão um pouco mais de frio na barriga, assim, né? Porque você pensa, nossa, eu não sou ninguém, tava aqui na garagem da minha casa, do nada tô no escritório e tô vendendo para o MASP, sabe? Para o pessoal grande. Mas essas foram as mais desafiadoras. Porque normalmente esse pessoal também tem um prazo curto, né? Porque é tudo muito corrido, então medo de fazer alguma coisa errada, medo deles não gostarem, mas sempre deu tudo certo. Hoje eu enxergo esse mercado como lucrativo, sim. Eu ainda estou tentando aprender qual que é o canal, né, mais rentável, mais lucrativo que eu posso aproveitar disso. Então a gente está testando, igual eu falei, a gente começou em 2017 só com os hobbies. Ao longo do tempo a gente foi fazendo camiseta, uniforme, tudo. Vimos que era um mercado muito competitivo, então a gente tirou um pouco o pé disso e voltou para essa parte só dos roupões. Não só para casamento, vem dessa questão também de presentear pessoas, de eventos e tudo mais. Ele é sim lucrativo, eu acredito que tem clientes muito bons, só que eu ainda estou estudando qual é o cliente ideal que a gente quer aqui para Leve Sonho, né? A gente já sabe quais a gente não quer, mas o que a gente quer de fato a gente ainda está lapidando. A minha renda mensal hoje ela vem só da Leve Sonho, já faz acho que uns 2 anos, desde a pandemia na verdade. Eu fiz jornada dupla por muito tempo, né? E hoje tá só aqui. Viver só com essa renda é bem loucura, porque tem mês que você nunca sabe quanto que você vai faturar, né? Hoje, com as análises, com as planilhas, a gente tem uma noção de quanto a gente precisa. Mudou muito de um ano pra cá, né? Como eu falei, eu era sozinha e hoje eu tenho um sócio, então cresceu bastante, ajudou muito. Mas assim, vamos vivendo. Eu tenho essa personalidade meio doida, então vamos fazer acontecer, não tem opção de dar errado. A questão do portfólio hoje a gente está focado mais em noiva, né, casamentos e eventos, mas junto a isso a gente também está estudando outras esteiras de produtos. Então a gente está vendo assim de lançar pijamas, a gente está vendo produtos hoje que façam sentido com o hobby, porque um dos desafios que a gente sempre encontrou foi que assim, a gente fazia produtos de casamento que são extremamente delicados e tudo mais, e fazia uniforme também. E eu levava o mesmo tratamento para os uniformes, que é uma coisa única para sua empresa, só que é muito mais difícil você achar gestores, empresários que valorizem. Na verdade, eles normalmente estão procurando uniformes mais em conta porque é um custo. Então, hoje eu estou procurando produtos que condizem, né, que façam a mesma comunicação que o hobby, que é de um dia especial e tudo mais. Então, a gente tem uns projetos assim para o ano que vem sair bastante coisa.
Olha, como empreendedora, eu acredito que a maior dificuldade é não desistir, no geral, porque eu acho que tudo é feito contra você, né, como empreendedor. Financeiramente falando, contábil, tudo é bem difícil, o cenário tá bem incerto. Eu vejo que depois da pandemia, a forma de consumo das pessoas mudou muito. Uma coisa que a gente prega aqui na Leve Sonho é a questão do consumo consciente também, da cadeia produtiva consciente, porque não é segredo para ninguém que o mercado trabalhista da costura é muito escravizado e é muito desvalorizado. E como eu venho de uma família de costureiras, eu nunca fui de colocar preço na mão de obra. Então, a gente não tem os melhores valores de mão de obra, também por fazer sob demanda. Então eu acho que o meu maior desafio é isso, é educar a minha audiência, conseguir clientes bons e ir sobrevivendo aí nesse meio. Mas tá dando certo, né? 6 anos aí, eu vejo, às vezes a gente tem uma pressa maior do que tudo, né, pra querer ser muito grande, mas analisando pra quem começou lá em 2017 na garagem, só a mãe e ela, hoje ter sócio, funcionário, ter terceirizados de costura e tudo mais, então a gente tá crescendo, acredito que o caminho tá indo. Eu acredito que a melhoria, né, é uma constante em todas as áreas. Então, hoje eu sou uma gestora muito melhor do que eu fui em 2017, mas ainda não sou a melhor gestora que eu vou ser daqui a 3 anos. Eu acho que eu sempre procuro conhecimento. Como eu falei, eu entrei na faculdade em 2019 de administração, abriu muito minha cabeça, me deu muita oportunidade. A minha faculdade, inclusive, tem alguns programas de consultoria, eu participei de 2, fiz como uma aluna, fiz como empresa. Então, assim, eu acho que a chave para melhorar sempre é buscar conhecimento. Então, sempre estou procurando fazer curso, terminei a faculdade, tenho um bom relacionamento com meus professores. E eu acho que é isso, sempre dá para melhorar alguma coisa e ir trocando ideia, né? O Vinícius, que é meu sócio, ele me ajuda muito, a gente troca muita ideia, a gente procura estar sempre relacionado de pessoas que te impulsionam para frente. O futuro da empresa e o meu, eu imagino que a gente consiga consolidar essa empresa bem, assim, para ela rodar sozinha, né? Um dos maiores desafios hoje é esse, tipo assim, tirar a Leve Sonho, que ela tá tão intrinsecamente unida na minha personalidade, no meu jeito. Então é criar processo, criar setor, para daqui, sei lá, uns 10 anos a gente olhar e falar que a Leve Sonho é uma empresa que se autogerencia. E o meu é ser dona dessa e não só dessa empresa, porque eu já tô pensando nas próximas, mas quero fazer essa dar certo primeiro. Então, de seguir, né, modelar, eu me baseio muito na Isabela Matti. Ela foi o primeiro curso de e-commerce que eu comprei. Eu acompanho ela na internet mesmo, nessa vida de rede social, há muito tempo. Eu me espelho muito porque ela tem um negócio dela da marca, que ela começou com a mãe dela também, é de roupa. Ela não é especialista de moda, não é costureira nem nada, mas ela faz esse sentido de slow fashion, faz confecção pensando na cadeia produtiva responsável. Depois ela lançou essa parte empresarial, de curso e tudo mais, então eu me baseio muito nela. E pra ser bem sincera, eu sigo algumas outras pessoas, eu sigo Eslen também, que é neurocientista, não tem nada a ver com a questão de empreendimento em si, mas ele também tem escolas e tudo mais. Mas eu me restringo a esses dois justamente porque hoje em dia tem muito conteúdo, tem muita gente falando muita coisa, então eu ficaria na Isabela Matti, eu me baseio muito nela, inclusive ela tem um programa, né, no canal Empreender, não é à toa. Conforme a nossa demanda foi crescendo, né, ao longo do tempo, a gente basicamente gerencia 2 empresas. Então a gente tem a nossa aqui, que é a parte da venda, que faz a personalização, que é a parte operacional, mas a gente fica mais nessa parte de venda, atendimento e tudo mais. E tem a parte terceirizada também, que são as nossas costureiras. A Tereza, que ela tem o meu coração, ela tá comigo desde 2018. Começou eu e minha mãe em 2017, logo a demanda foi aumentando, minha mãe não aguentou dar conta sozinha, a gente teve que procurar outras costureiras. Eu encontrei a Tereza, que ela também tem a confecção dela, então sob o gerenciamento dela tem outras pessoas, eu lido diretamente com ela e ela tá com a gente desde então, ela salva a nossa vida. Então a gente tem como se fosse 2 empresas, né? Eu falo que a gente tem um e-commerce, mas a gente também tem meio que uma fábrica, porque a gente tem que cuidar de toda essa parte operacional, ver corte de tecido, ficha de produto, OS e tudo mais. A nossa decisão também de voltar, né? A gente começou com hobby lá em 2017, aí foi fazendo uniforme, foi fazendo moletom, e depois, ano passado, meio desse ano, finalzinho do ano passado para meio desse ano, a gente começou a focar mais no casamento. Foi de entender a importância de nichar, porque aí você atende melhor o seu cliente, você acerta a comunicação
e não fica uma cadeia produtiva muito bagunçada e tudo mais. Então isso foi uma sacada também que a gente teve estrategicamente do negócio, que com o amadurecimento do tempo da empresa a gente percebeu que foi bem importante e fez muita diferença nos nossos resultados. Falando também ainda do canal do digital, né? Eu falei que eu comecei com o Instagram lá em 2017, mas era tudo muito orgânico. Em 2021, eu percebi que eu tava meio estagnada, assim. Então, eu fazia venda, mas era mais do mesmo. Eu não sabia muito pra onde ir. E aí foi a ideia de começar a fazer tráfego digital, que aí entra o Vinícius na história da Levisonho. Ele entrou como gestor de tráfego e aí foi onde a gente impulsionou. E foi onde a gente viu que teve a mudança assim, bem significativa. Foi onde começou a ter demanda, atendimento no WhatsApp aumentou muito e é o que a gente está vindo construindo desde então. E o trabalho não tem o que falar, o tráfego digital ele faz uma diferença monumental assim no negócio. Só o digital organicamente é interessante, por isso que eu faço questão de aparecer nos stories e tudo mais, mas o digital também potencializa o que já é bom. Esse ano a gente participou de uma feira, chamava Future Print, mas era mais uma feira da questão técnica, né, pra gente ver o que tinha novo no mercado, em termos de impressão, de costura e tudo mais. De empreendedorismo, de fato, a gente ainda não participou de nenhuma mentoria, nada. Eu faço os cursos, eu faço curso da Isabela Marques, tudo. O Vinícius, ele acompanha o Pedro Sobral, esse tipo de coisa mais no foco do marketing, né? Mas presencial a gente ainda não foi. Faz um ano, assim, que a gente tá nesse movimento de deixar a empresa mais séria. Eu sempre tive essa mentalidade, mas agora que tem equipe, né, que tem outra pessoa pensando comigo, faz um ano, basicamente. Então a gente ainda, pra ser bem sincera, a gente acaba não tendo tempo, porque parece que um ano é muita coisa, mas você vai vendo assim, acaba. Passa o tempo que você nem vê. Que história bacana, hein, gente? E no próximo bloco, vamos analisar o ateliê da Caroline em busca de dicas preciosas para o seu negócio. Quem vai nos ajudar nesta missão é o Cícero Yamazaki, consultor de negócios. Então sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o Ateliê de Negócios aqui no canal Empreender. Hoje você conheceu o negócio da Caroline Gonçalves, o Ateliê Leve Sonho. Ela decidiu trocar o emprego CLT para investir e apostar na confecção de roupões e hobbies, roupas especiais feitas para compor enxovais de casamento. E para analisar o modelo de negócio da Caroline, nós convidamos um especialista, o Cícero Yamazaki, consultor de negócios. Cícero, seja bem-vindo aqui ao canal Empreender para esta edição do programa Ateliê de Negócios. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Vamos aqui analisar, né, o caso da Caroline. É isso aí. Cícero, a Caroline conta, né? A gente percebeu aí que ela contou que o primeiro produto que fez e que representa, na verdade, o primeiro trabalho dela lá no ateliê foi a confecção de hobbies para uma colega. Caroline, ela nunca tinha feito uma roupa sequer semelhante e mesmo assim aceitou o desafio. É preciso, né, Cícero, muita coragem para enfrentar desafios inéditos como esse, né? Acho que essa é uma das características do empreendedor moderno, justamente onde ele vê uma necessidade ou uma oportunidade. Nós precisamos dizer que o empreendedor ele tem algumas características justamente o que diferencia o da grande maioria dos empreendedores, né? Você pode empreender dentro do seu próprio negócio, ou você pode empreender ante uma necessidade, que é o caso da Caroline, que viu nessa oportunidade uma possibilidade de transformar uma necessidade, ajudando uma amiga, em um negócio de sucesso. E os hobbies são até hoje os produtos principais do ateliê da Caroline. Mas ela, claro, visando aí ampliar o negócio dela, ela aumentou o portfólio
e tem oferecido aí outros produtos para os clientes, para os consumidores. E aí eu te pergunto, como diversificar produtos sem comprometer principalmente a qualidade do produto principal de um negócio? Acho o ideal para o empreendedor, quando ele quer ampliar o seu portfólio de produto, inicialmente é você planejar o seu negócio. E aí nós iniciamos justamente o que a gente chama de análise de mercado. Você analisar o mercado e ver quais são as demandas, as necessidades de mercado, pode trazer para você e para o seu negócio uma possibilidade de ampliação do seu portfólio e você diversificar o seu negócio. Quando você diversifica os seus negócios, você tem que ter atenção, avaliar dentro do que o mercado consumidor necessita. E é aí que está a grande oportunidade. Acho que esse é o primeiro passo, quando você já tem um negócio e empreende e você tem como intenção você aumentar o seu portfólio. Então comece primeiro analisando o seu mercado, o que é que o seu mercado necessita e o que é que ele precisa. Agora, Cícero, a gente sabe da dificuldade, digamos assim, né? Dessa tarefa difícil de decidir, né? Quando a pessoa ainda não é empreendedora, quando ela já quer ali, pensa em empreender e quando ela tem um emprego, né, formal, com todos os direitos trabalhistas reconhecidos, de carteira assinada, tomar essa decisão não é uma tarefa muito fácil, né? E aí, como saber a hora certa, a hora de deixar a carteira assinada, deixar o emprego com carteira assinada e apostar, muitas das vezes, seja por necessidade ou por oportunidade, em um negócio próprio? O grande passo quando você decide empreender é você fazer uma regra de transição. Ou seja, se você pretende empreender, comece empreendendo aos poucos, né? Assim como a Caroline. Ela começou fazendo um roupão, né, e chinelos especiais para atender uma necessidade. E com o tempo ela foi crescendo aos poucos. Então, até que você tenha o seu negócio, né, dentro de você, que a gente chama de testar o seu negócio. O seu negócio ele começa a tracionar, ou seja, quando ele começa a funcionar, você acompanha esse período até que de fato, o seu negócio comece a gerar faturamento e receita e lucratividade, de tal forma que você possa fazer essa transição de uma forma melhor, menos traumática. O que a gente vê hoje, a grande maioria dos empreendedores, né, que saem do CLT e buscam empreender, que eles apostam todas as suas fichas em um único negócio, sem um planejamento adequado. Então, primeira regra para você que quer empreender é você fazer o seu planejamento do seu negócio, começando por um plano de negócios. No Sebrae, existem vários cursos que podem te apoiar e servir, inclusive, como você fazer o seu plano de negócio e outros temas como contabilidade, como precificação, como conhecer o seu cliente ideal e, principalmente, como selecionar e analisar o seu mercado. Então, o apoio do Sebrae é fundamental para você que está no CLT e você quer empreender, comece por ali, aproveitando o portfólio de treinamentos e cursos online, que a grande maioria, inclusive, são gratuitos. É importante a gente reforçar isso que você acabou de falar, Cícero, como é fundamental também essa qualificação, essa capacitação, né? Além de todos esses outros pontos que são também muito importantes na hora de um empreendedor decidir seguir carreira ou investir em um negócio próprio, né? Sem dúvida, sem dúvida. O empreendedor, ele tem que entender que ele nunca vai deixar de aprender. E essa que está a mágica do sucesso, né? Os empreendedores de sucesso são aqueles que buscam se aprimorar naquilo que fazem e fazer com primazia e entenderem quais são as suas habilidades e inabilidades. Costumam dizer que a grande maioria dos empreendedores são empreendedores de acontecimento. Eles acontecem porque eles têm uma habilidade específica ou aprenderam uma habilidade específica. Porém, na jornada do empreendedorismo, é necessário você ter consciência que você vai ter que adquirir novas habilidades. E muitas vezes, aquelas habilidades as quais você não tem, talvez você tenha que contratar um colaborador. Lembre, o seu negócio ele só cresce quando você traz novas pessoas para o seu negócio, entendendo que você é uma pessoa, o seu cliente é uma pessoa, o seu colaborador é uma pessoa e que para você ter sucesso no seu negócio, você vai depender de pessoas. E no caso, né, Cícero, da nossa personagem, a Caroline, ela decidiu aí, né, seguir a atividade, né, os passos da mãe, né, na atividade da costura, né, do corte e da costura. Para um jovem empreendedor ou para uma jovem empreendedora, seguir a atividade já desenvolvida, né,
na família ali é uma vantagem? Sem dúvida, né? A gente costuma dizer, né, que as palavras, né, educam, mas o exemplo arrasta. Quando você tem um exemplo dentro da sua família, onde já existem empreendedores, isso se torna o caminho um pouco mais fácil, não que ele não seja tortuoso. E para isso é necessário você ter, né, o apoio, seja o apoio da família, seja o apoio de instituições, né, como o Sebrae e outras instituições, né, que possam apoiar no sentido de você trilhar esse caminho. Entender de negócio é entender que você vai ter que adquirir novas habilidades, como gestão, por exemplo, gestão financeira, gestão de vendas, gestão de marketing e gestão de negócio, principalmente. Cícero, a gente sabe que o mundo hoje se transformou, né? Ainda mais com todo esse avanço da inovação e da tecnologia. E os canais digitais, e quando a gente fala em ferramentas tecnológicas, nos vem logo à mente, né, as redes sociais. Qual a importância de uma ferramenta como essa, ou de ferramentas como essas, para um ambiente de negócio, para quem quer empreender ou para quem empreende já no Brasil? Muito importante esse ponto, porque se no passado nós precisávamos, né, de dinheiro para ter mais pessoas, para ter mais resultados, hoje nós precisamos de mais tecnologia para alcançar mais pessoas para termos mais resultados. Então é importantíssimo o empreendedor moderno ele utilizar as ferramentas e ter um site, ele estar nas redes sociais é fundamental. Não só para expor o seu produto, mas principalmente ter um posicionamento e um alcance maior dos clientes. Lembrando que o objetivo de todo empreendimento e todo negócio é a geração de resultado. E para isso precisamos captar clientes, precisamos engajar clientes e principalmente nos comunicar com os clientes pelas redes sociais e pelos canais automatizados. O WhatsApp é uma realidade, o Facebook e outras tantas redes sociais são fundamentais para você gerar escalabilidade, alcance dos seus clientes para o seu negócio. Então, é fundamental o investimento nas redes sociais e nos canais digitais. E a Caroline é uma empreendedora moderna, até porque, né, Cícero, o ateliê dela não tem ponto físico de vendas. Ela investe basicamente na internet, né? Ela vende pela internet, pelas redes sociais e, claro, pelo e-commerce. Quando é necessário ter uma loja física para vendas diretas aos clientes? Ou você acredita que isso já não é tão importante assim nos dias de hoje, com todo esse avanço tecnológico? O e-commerce ele funciona muito para aqueles clientes que trabalham com o segmento de varejo, né? Onde você aumenta a sua capilaridade. Imagina que no passado você precisaria de vários pontos, né, de negócio para você oferecer o seu produto. Hoje, se a gente pensar que o e-commerce ele é extremamente recente, ele é de 96 para cá, então o e-commerce hoje ele possibilitou que você ampliasse a sua rede de distribuição. No entanto, hoje, o que acontece? A Amazon, que é um dos grandes exemplos hoje, ele está em qualquer parte, assim como a Caroline também poderá estar em qualquer parte quando ela implementar o seu e-commerce. O e-commerce possibilita que você atinja novos locais, novos clientes e também novos resultados. E é o que a gente sempre costuma falar aqui, Cícero, durante nossas entrevistas, durante nossos programas, da importância da regularização, né? E sair da informalidade, né? O quanto ter um CNPJ, o quanto se tornar um MEI, um microempreendedor individual é fundamental para que o negócio escale, para que o negócio prospere, né? Sem dúvida, a formalização é um ponto fundamental, né, para o seu negócio. Por que formalizar? O MEI é um grande avanço que tivemos no país. E principalmente em relação quando você regulariza a sua empresa, isso possibilita que você tenha acesso a novos mercados, você tenha acesso a novas linhas de crédito, novas linhas de financiamento, muitas delas subsidiadas muitas vezes pelo governo ou por instituições. Entender que formalizar é fundamental para o seu crescimento do seu negócio. Portanto, não deixe de formalizar. Para tanto, busque o auxílio, né, do Sistema S, né, CS Senai, né, e também do Sebrae, também, que pode te apoiar na abertura da sua empresa. Ele é muito simples e muito fácil. Falando ainda desse crescimento de produtividade, de produção, Cícero, a Caroline conta que parte da produção dela, né, lá no ateliê, é terceirizada. Essas parcerias
elas são importantes também, essa terceirização, ela é importante nesse processo de até mesmo de lucro reduzido e como forma até de ajudar outros profissionais, outros empreendedores? Sem dúvida, você trazer parceiros para o seu negócio é fundamental. Você terceirizar, que no mundo corporativo nós conhecemos como outsourcing, né? É você terceirizar aquelas atividades que não são atividades fins do seu negócio. Então, você terceirizar a sua produção possibilita que você gere escalabilidade no seu negócio e você possa focar principalmente no seu negócio, que é trazer novas soluções, trazer criatividade. A economia criativa, né, do país, né, ele tem alguns dados, né, muito interessantes, né, envolve não só a questão da cultura, mas principalmente a questão da criatividade em geração de negócio. Para vocês terem ideia, no último relatório do Observatório do Itaú Cultural, aponta, né, que esse mercado ele representa aproximadamente 3% do produto interno bruto nacional, que representa 230 bilhões de reais, e representa também 7% do total de trabalhadores, ou seja, as parcerias geradas através de empresas como a Caroline movimentam a economia, ter a criatividade, você trazer inovação e coisas novas para o mercado, qual o mercado ele necessita, é o que efetivamente é a janela de oportunidade para você começar a empreender. E para aquele empreendedor, Cícero, que costuma fazer tudo no negócio, qual é a dica que você deixa aí para que ele de fato consiga, né, repassar um pouco das responsabilidades, até mesmo para os colaboradores? O ponto importante para todo empreendedor é ele entender que ele tem que ter os processos deles muito bem mapeados. Ao mapear os processos, você tem que fazer um processo do quê? De contratação de novas pessoas. E para contratar novas pessoas, você também tem que treinar essas pessoas, o que a gente chama de handover, que é o que? Você passar esse bastão para que outra pessoa possa fazer o mesmo trabalho que você faz, até melhor que você. Muitas vezes, algumas atividades será necessário você contratar um especialista ou uma empresa que possa fazer, eventualmente, uma empresa que faça a gestão financeira, que nós conhecemos como BPO financeiro, que faz a geração de fluxo de caixa. Eventualmente, você vai ter que contratar alguém que seja especialista em marketing digital, um gestor de um social media, por exemplo, e um gestor de tráfego para fazer isso. O empreendedor, no início, realmente ele faz tudo, mas ele tem que ter uma consciência de por quanto tempo que ele vai fazer. Afinal de contas, o objetivo de todo empreendedor é crescer. Para ele crescer, ele vai precisar de parceiros e principalmente de pessoas ao seu lado para que ele possa crescer. No caso da Caroline, né, Cícero, a gente percebeu que ela está muito presente, né, no virtual, né, no digital, seja nas plataformas do marketplace, seja no e-commerce, seja nas redes sociais. E aí, como ela pode ainda mais aproximar essa relação ou fortalecer, na verdade, essa relação com o cliente, mesmo tendo aí um negócio 100% digital? Ela pode ampliar buscando novos mercados, novos clientes. Ao ampliar a diversificação de produtos, ela tem a possibilidade de ampliar o quê? Também para novos clientes. Buscar novos clientes que tenham um potencial de colocação do produto dela é fundamental, uma vez que ela já tem parceiros estratégicos que podem dar conta da produtividade. Então, buscar novos mercados, novos segmentos de mercados é o que faz, efetivamente, você transformar o seu negócio. Afinal de contas, não basta colocar todas as cestas no mesmo cesto, isso é muito perigoso. Então, a diversificação em termos de produto, em termos de clientes, que possa gerar maior resultado, é fundamental para o crescimento. Só que para isso é necessário ter um planejamento. Então, empreendedor, faça o seu plano de negócio e planeje o seu passo a passo, o quanto é que você pretende crescer nos próximos anos. E falando ainda nessa linha de crescimento, Cícero, a Caroline, né, ela atua também na modalidade B2B, que é aquela que fornece, né, produtos para outras empresas. Como é que um pequeno empreendedor ele consegue aí atrair a atenção de grandes empresas ou indústrias? Ele pode atrair na medida em que ele tem um produto que seja um diferencial. Muitas vezes,
vale a pena você avaliar dentro do seu mercado, do seu segmento, você produzir este produto para terceiros. A Caroline, no caso dela, ela trabalha com produtos personalizados. Eventualmente, ele buscar um parceiro que tenha uma capilaridade de rede de lojas, talvez seja interessante, né? Simplesmente ela poderia produzir isso para esta grande rede, que poderia fazer a distribuição para ela de uma forma mais eficaz. Essa poderia ser uma das alternativas. Perfeito, Cícero Yamazaki, consultor de negócios. Eu quero aqui agradecer a sua participação conosco nesta edição do programa Ateliê de Negócios, aqui no Canal Empreender. Nós agradecemos a participação, conte conosco. Empreendedor, invista em conhecimento e conte também com o apoio do Sebrae, em termos de treinamento, em termos de curso e apoio para você fazer uma gestão eficiente e eficaz do seu negócio, de tal forma que você também possa crescer. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima edição do programa Ateliê de Negócios, aqui no Canal Empreender.